Então, hoje a ideia é a gente apresentar um pouco sobre um software estatístico chamado R. Tá? Vocês vão ver que esse software é um software livre, né? Ou seja, é gratuito, qualquer um pode baixar ele, né? Vou indicar já a página para a gente baixar, quem quiser, evidentemente. E também ele é um software de código aberto, né? Que significa código aberto, né? Open source. Significa que todas as suas funções, né? Elas estão disponibilizadas, né, de alguma maneira, lá dentro das pastas. Quando a gente baixa o software, vai ter uma pasta, né, várias pastas, na verdade, e uma delas lá tem alguns códigos das funções básicas dele. Então, por exemplo, se a gente quer entender como que é o cálculo da média, né, porque, claro, para você calcular a média, vocês vão ver que é uma linha é uma palavra, é uma linha de comando, calcula-se a média. Né? Mas, porém, alguém pode se perguntar, mas como é que o cara implementou isso, né? Como que ele escreveu isso? Então, tem todo o código escrevendo que é a somatória dos valores, dividido pelo total, né? Então, ou seja, o interessante desse software é que ele foi construído pelos seus próprios usuários, né? Ele foi construído, então, por vários estatísticos aí, matemáticos e, assim, até outras pessoas de outras áreas, mas que acabaram utilizando, como nas suas pesquisas precisavam utilizar muita a parte de análise estatística, né? Então acabaram entrando mais na área de estatística para estudar os métodos e acabaram implementando rotinas, né? Funções ali dentro desse software, né? Então é um dos softwares livres que é o software livre que mais cresce no mundo e é talvez está entre os 3 maiores softwares estatísticos aí de hoje, né? Ele possui muitas funcionalidades, né? Até mesmo a gente pode escrever relatórios a partir dele, então ele é muito interessante, né? Hoje em dia, o pessoal que é mais da área da estatística em si, né, da matemática, eles estão basicamente escrevendo TCCs, escrevendo dissertações de mestrado e teses de doutorado no próprio R, né? Uma coisa totalmente que a gente não imaginava, vamos dizer, há uns 10 anos atrás, né? A gente escrever por meio de um software que está lá mais para fazer conta, gráficos para nós, né? Então, é uma ferramenta totalmente poderosa aí, né? E ele só tem a crescer, porque ele depende exclusivamente daquelas pessoas que utilizam ele, né? Não é um software que é pago, né? Então, tem um grupo fechado e que a gente não conhece muito bem como que ele funciona, e ele é um pouco mais limitado no sentido que ele fica só em torno da análise de dados, por exemplo, tá? Então, para a gente iniciar, né, eu vou primeiro contar um pouco a história dele, falar como que funciona, e depois a gente vai entrando na página, eu vou falar também como que se baixa ele, e pegar um exemplo, né, pegar um exemplo da estatística descritiva, aí que é algo que a gente já terminou, para ver como que a gente calcula as principais medidas, como que faz os gráficos, por exemplo, um box plot, um histograma, né? Então, a gente vê um exemplo no final da aula, tá? Bom, pessoal, então, assim, o R, como eu já falei, né, é uma linguagem e ele é e um ambiente desenvolvido aí de forma integrada, livre e gratuita, né? Ele foi proposto pela primeira vez por esses 2 pesquisadores aqui, ó, o Ross e o Robert Gentleman, né? Mais ou menos ali em 1993, né? Entre 92 e 93. Na verdade, é o seguinte, até o final dos anos, entre o final dos anos 80 e início dos anos 90, existia um software chamado S, né? S ou S+. E esse software, ele era pago, né? Então, o R, ele é uma versão desse S, só que uma versão gratuita, né? Com o mesmo estilo de linguagem, uma linguagem pré-compilada, então ele era mais de fácil acesso e de fácil manipulação também, né? E esses 2 aqui, que são australianos, né? Porém, trabalham ainda hoje na Universidade de Auckland, na Nova Zelândia, eles propuseram, né? E diz a lenda que o nome R vem justamente das letras iniciais, né? De Ross e Robert, né? Infelizmente, não é da letra Rodrigo, tá? Mas dizem que veio desse caso aqui. Uma outra versão mais lendária da palavra R, né? Então diz que vem derivado desse software S, né? Então o R, que é a letra anterior ao S, que significa um passo anterior, porque esse software é livre, né? Ninguém está pensando em ganhar algum tipo de dinheiro com isso.
tá? Mas, enfim, fica aí para alguém quiser pesquisar, né? Mas a ideia do R, basicamente, é porque né, a principal a versão aí é que o nome dos seus criadores, o nome do seu criador, né, tanto o Ross quanto o Robert é com a letra S, tá? E como eu falei para vocês, né, esse software ele tem desenvolvido, então, por meio de um esforço colaborativo pelos usuários, porque assim, por exemplo, eu termino um trabalho, né, e eu tenho vários códigos e eu quero implementar isso no R, né? Então, a gente pode enviar esses códigos para lá num sistema, tá, chamado CRAN, e a partir desse sistema isso pode virar, então, um código numa próxima versão do R, né? Então, assim, todas as versões dele, todas as versões, elas são basicamente novas, com novas funções e tudo mais. Mas não quer dizer que você tem que ficar atualizando e baixando ele novamente, não. Toda versão nova, né, ou todo software novo, ele já é implementado para as versões antigas. Então, você baixar uma vez, não precisa baixar mais, tá? Né? Além disso, né, o código-fonte, ele tem uma licença, tá? E como eu falei para vocês, ele possui versões já pré-compiladas, né, o que torna o software um pouco mais simples, né? Se você pensar do ponto de vista computacional, quanto menos pré-compilado for essas versões, mais difícil é o sistema de programação, tá? E ele pode operar, isso é algo muito importante, porque a maioria dos softwares funciona, por exemplo, em Windows, e quando você vai para outro tipo de sistema, já dá um problema, né? Se você vai usar um Mac, já dá problema, ou se você vai usar um Linux, né, que é um sistema operacional livre, né, já dá outro problema, né? Então, assim, ele pode ser utilizado em qualquer sistema operacional, nesses três em particular, porque é que a grande maioria possui, né? Na verdade, assim, a maioria das pessoas, pelo menos no Brasil, utilizam muito Windows, né? Porque, bom, os computadores já vêm com Windows, né? Mas, na verdade, não sei se todos sabem aqui, né? Um computador não precisa ter o Windows para funcionar, né? O Windows é só um sistema operacional. Então, você vê aí a grandiosidade da Microsoft, né? Que enfiou na cabeça da grande maioria das pessoas que para você um computador poder funcionar, precisa ter o Windows, né? E você economizaria em cerca aí de uns 500 a 800 reais se você comprasse um computador sem Windows, né? E a alternativa disso é você utilizar o Linux, né? Que tem versões muito parecidas com o Windows, como, por exemplo, o Ubuntu, e essas versões são grátis, né? Você pode instalar o Linux, você não paga nada por isso. É claro que tem uma certa dificuldade e tudo mais, porque você tem algumas coisinhas que são um pouco diferentes do Windows, mas, no final das contas, eu já tive Linux e usei por muito tempo, né? Agora eu tô com Windows, na verdade, porque eu tive que comprar meu computador estava com problema, há uns, mais ou menos no início do ano, eu tive que comprar um outro, né? Mas ele acaba sendo bem interessante aí, tá? Também, né? E o Mac também, né? Que quem compra aí, quem usa produtos da Apple, né? Também é um outro tipo de sistema operacional, tá, pessoal? Então, sistemas operacionais existem diversos. E o R, o interessante desse software é que ele serve para qualquer um, né? Então, a gente não precisa ficar limitado a utilizar um tipo de software porque o meu computador é Windows, é Linux ou é Mac. Não, você pode usar qualquer um desses, tá? Então, assim, o R ele pode ser obtido nessa página, tá, diretamente, né, que é o R Project, e tem esse CRAN, né, que é uma sigla, na verdade. A gente já vai entrar nessa página, tá, pessoal, para mostrar para vocês como que é, mas eu vou acabar falando um pouco sobre ele, tá? Esses slides eu acabei de enviar lá no Google Classroom, né, na sala de aula, então já está disponível lá para vocês, tá? Então, assim, pessoal, o R, ele disponibiliza aí vários recursos, né? Então, a gente pode trabalhar com a estatística descritiva, que foi o que a gente fez, né? Calcular lá as nossas medidas de posição, dispersão, fazer várias tabelas, gráficos, né? Vários tipos de gráficos, os gráficos, o gráfico em barras, o gráfico de setores, box plot, todos os gráficos que eu fiz nos slides vieram do R, tá? Até agora, a grande maioria. Né? Mas também tem outras análises aqui, tá, pessoal? Que são modelagem, né, e tal, que eu não vou entrar em detalhes, né, mas eu coloquei aqui só para ilustrar. E como que ele funciona? O R, na verdade, pessoal, ele é utilizado para análise de dados, eles estão, então, organizados na forma de pacotes, que a gente chama de packages, né?
Então, quando a gente instala ele, ele já vem com um grupo básico de pacotes, que são o quê? São bibliotecas que possuem ou conjunto de dados ou funções específicas, né? Por exemplo, eu quero calcular um coeficiente de variação, então pode existir um pacote para fazer isso, tá? Porém, toda a parte de estatística descritiva, quer dizer, a grande maioria, como os gráficos, como as tabelas de frequência, como, por exemplo, as medidas lá de média, mediana, desvio padrão, variância, tudo isso já está implementado, tá? No conjunto básico, né? Nos pacotes básicos. Mas, porém, se a gente tiver que fazer uma análise um pouco diferente, talvez um pouco mais para frente, isso não tiver no pacote básico, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte, né? A gente pode instalar um pacote para isso, né? Então, assim, o que basta para ter um pacote? Para instalar um pacote, basta ter uma internet disponível, né? Se você tiver internet, você consegue baixar o pacote, tá? E é bem simples, vocês vão ver como que faz isso, né? E essas funções, então, como eu falei, podem ter conjunto de dados, né? Um exemplo disso é o pacote US Census 2010, que é um pacote que possui lá vários dados sobre o censo dos Estados Unidos do ano de 2010, né? E algumas funções auxiliares. Então, tem lá o censo por estado, né? Dos 50 estados americanos, dos condados, das principais cidades e tal, né? Existem alguns dados históricos, né? Como os geysers, né? Lá de Yellowstone, que são aqueles... parece aqueles... aqueles jatos de água que saem, né? A cada tantos minutos, de uma região, né? Então, tem o tempo até o próximo, né, jato de água que vai sair. Existem dados, por exemplo, do Titanic implementados, né, do número de sobreviventes por classe e tudo mais. Tem alguns dados históricos aí dentro do R que dá, às vezes, para brincar, para trabalhar, né? E, assim, o interessante é que qualquer pessoa pode criar um pacote sobre as funções que se está trabalhando e implementar lá. Então, essa que é a grande vantagem, né? Hoje em dia existe uma base de dados que a gente chama de GitHub, né, que é muito mais rápido do que implementar no R. Então, muita gente já coloca as suas funções nesse, principalmente quem trabalha muito na área de computação, né, ou com a área de análise de dados, coloca todos os códigos lá, né? Por exemplo, hoje em dia que está essa busca aí por analisar dados do Covid-19, né? Então, existe uma porção de códigos já nessa plataforma do GitHub, né? E você consegue utilizar códigos do R ali antes disso virar um pacote, né? Mas já existe o pacote coronavírus, né? Você pode até achar ele lá no R, né? Tem esse pacote aí de dados de coronavírus, de número de casos e mortes e recuperados no mundo, né? Bom, então, assim, como eu falei, né, já existem alguns pacotes básicos, o Base, o Stats, né, e vários outros que acho que a gente não precisa entrar tanto em detalhes aí, né. Então, assim, a página para entrar, né, é essa daqui, né, na verdade, é a página do CRAN, né, que é onde a gente instala. Como eu falei para vocês, a gente pode utilizar os 3 sistemas principais aí, operacionais. A última versão do R, pessoal, é a 4.0.2, quer dizer, quando eu comprei esse computador no início do ano, não era essa versão, acho que era 4.0.0, então vejam, já saiu 2 versões aí, basicamente em 8 meses, né? Então, o que acontece? A versão é muito rapidamente atualizada, né, desse software, mas como eu falei para vocês, não tem problema, vocês não precisam ficar atualizando ele, porque toda versão que todos os pacotes que são atualizados para todas as versões do R, né? Desde a primeira lá, tá? E a instalação, né? Por exemplo, para a maioria das pessoas que usam o Windows, né? Ele instala as 2 versões de uma vez, né? Porque eu tenho de 32 bits e de 64, né? Então, como às vezes para não ter problema aí de compatibilidade com a sua máquina, né, já foi vamos dizer assim, pré-montado isso, né, uma ideia já pré-fabricada, vamos dizer assim, de instalar o tanto o 32 e o 164 para você não ter nenhum problema de compatibilidade, né. Então, assim, eu vou entrar aqui nessa página, né, mas quem quiser pode entrar aí, acessando, né, pode ficar mais fácil. Então, pessoal, essa página aqui não é a página inicial do R, tá? É a página do CRAN, né? O CRAN é essa sigla aqui, ó, CRA
CRAN, né? Essa sigla aqui, tá? Mas é aqui que a gente faz a instalação. Se você clicar nesse símbolo R aqui, ó, aí sim, não, é a própria página do CRAN, mas tem uma página só do R inicial com as notícias e tudo mais, né? Então, assim, ó, aqui nessa coluna, você vê, né, nessa parte do CRAN, que é justamente onde estão os novos, as coisas novas, então a gente pode conhecer o que tem de novo, né? A gente pode fazer certas perguntas. Então, se você clicar aqui, ele vai falar todas as mensagens novas, né, que o pessoal tem implementado, né? O que são as novas mensagens anunciadas do ano de 2020 e tal, né? Você pode saber um pouco mais sobre o projeto R, né? Reportar bugs, né? Porque às vezes o cara desenvolve um pacote e tá dando problema, né? E aí você pode reportar isso aqui, né? Tem o R-Blog, que é um blog do R. Então, por ser um software livre, pessoal, tem muito tutorial na internet, né? Você acha aí no YouTube vários cursos e vários tutoriais, né? Essa é a grande vantagem de trabalhar com ele, tá? O R tem um próprio jornal, tá? Que é um jornal de divulgação científica, né? Então, por exemplo, alguém desenvolve um novo pacote sobre uma nova análise específica e quer, por exemplo, publicar seu resultado, dá para tentar publicar nesse aqui, ó, The R Journal, né? Então, esse é algo bem interessante, tá? Então, vamos voltar aqui para o CRAN. Voltando para o CRAN, essa é a página para fazer o download, tá? Então, aqui, ó, tem download e instalação. Então, você tem essas três opções, né? Então, aí você vai clicar conforme é a sua máquina, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer só o passo da instalação pelo Windows, né? Se alguém tiver aí com outro tipo de computador e tal, né? Dá para utilizar esses dois aí, tá? Então, se alguém quiser instalar, tiver algum problema, né? Depois vocês podem me avisar. Então, você clica aqui em Download, né? Para o Windows. E aí, o que acontece? Aqui você vai clicar onde? Ó, nesse link aqui, ó, instalar o R pela primeira vez, né? E quando você fizer isso, você vai para a página, então, da versão dele, né? Então, você vai aqui, ó, Download, né, do R da versão aí 4.0.2 para o Windows. Então, como eu falei para vocês, ele vai instalar a versão 32/64 bit, né? Para não ter nenhum tipo de problema, né? Aí, quando você clica nisso, você vai lá e instala o R, tá? Eu não vou clicar, pessoal, porque senão ele vai instalar no meu. E eu já tenho ele instalado, né? Mas é só clicar e seguir os passos, né? Ele vai instalando. E no final fica até um símbolo aqui, R, no desktop, se você quiser. Tá? Então, ó, vejam só, olha lá, o last change aqui, a última mudança, pessoal, dia 22 de junho, que provavelmente que entrou a nova versão lá. Então, assim, é muito atual as coisas, tá? E é muito rápida, né? Muito provável que todos os pacotes dados aí sobre o Covid-19, né, o coronavírus, que está o mais atual, de que muitos pesquisadores estão trabalhando aí, né? Muitos pesquisadores deixaram de fazer suas pesquisas para começar a trabalhar, entender um pouco mais cada um na sua área, né? Por exemplo, a gente da estatística tem trabalhado muito em estudar o comportamento disso, né? Em fazer previsões sobre esses dados, né? Eu, com outros grupos de estatísticos e matemáticos da UEL, a gente está auxiliando a Secretaria de Saúde Municipal de Londrina quanto a isso, né? E é sempre um desafio a gente tentar prever as coisas, né? Porque isso depende também muito do comportamento das pessoas, né? De fizer mais isolamento, mais uso de máscaras, álcool em gel, enfim, né? É sempre um desafio, mas a gente está tentando trabalhar nisso, né? Então, tem muitos dados do R já implementados aqui, tá? Bom, então, esse é o passo para se instalar o R, né? Mas a gente não vai trabalhar propriamente nele, eu vou explicar o porquê, tá? Então, assim, o que acontece, né? Além disso, quando você trabalha num software, o que a gente faz, né? A gente usa um editor, né? O que é o editor? O editor, ele é nada mais do que uma plataforma para você escrever o código lá, né? Por exemplo, quero fazer, vou colocar meus dados. Então, você tem um código para fazer isso. Quero fazer o gráfico agora do Boxplot, né? Então, tem um comando. Então, você escreve isso nesse editor e você vai lá e vai compilar esses códigos para gerar o gráfico, para gerar, por exemplo, uma tabela, ou para o software ler os seus dados, né? Enfim. Então, o problema é que quando a gente usa o R propriamente dito, o editor do R ele é muito simples, tá? Opa, foi um pouco rápido aqui. O editor do R ele é muito simples, né?
E isso começou a incomodar algumas pessoas quanto a isso, né? Então, o que aconteceu, né? Acontece que, a partir de ali 2010 e 2011, alguns pesquisadores criaram um ambiente que é chamado de RStudio, né? Então, o RStudio é, entre aspas, um estúdio, né? Um ambiente mais dinâmico, né? Mais funcional para se trabalhar no R. Né? Então, não tem sentido você instalar o RStudio sem ter instalado o R antes, né? Então, os passos instala o R, depois instala o RStudio, né? E assim, é claro que você pode escrever os seus comandos, né, direto no R, porém a gente não consegue salvar, né? Então, assim, não tem muito interesse, porque se toda vez eu tiver que fazer isso, eu vou perder muito tempo, né? Então, a ideia é sempre você estar salvando seus códigos para poder estar utilizando eles, né? Então, a ideia, a partir lá de 2011, 2010, foi justamente criar um editor, né, que fosse melhor do que o editor simples do R, né, e esse RStudio ganhou de todos os outros, né? Antigamente, a gente trabalhava um que chamava TeamR, mas ele acabou em desuso, né? A última versão dele foi em 2008, porque justamente o RStudio, ele dominou tudo, né? A gente vai ver que com o RStudio, a gente pode estar inserindo os dados, a gente pode estar além de inserir os dados, fazendo nossos códigos, salvando isso, né? A gente pode estar aparecendo, o gráfico aparece tudo no mesmo ambiente. A gente pode estar, então, por exemplo, a gente pode estar inserindo dados, né, por meio, por exemplo, você tem os dados do Excel, né? A gente pode importar dados do Excel, pode importar dados da internet, pode importar dados de um arquivo TXT, né, ou de outros softwares, né? Então, o R tem essa capacidade de estar buscando esses dados, né, e estar rodando dentro dele, né? Então, ele é bem interessante por causa disso, tá? E ele é bem simples de trabalhar, pessoal, não é difícil não, tá? Claro que levam à prática, tá? Então, assim, como que a gente faz a instalação desse RStudio? Então, como que é a sequência? Instalou o R por aquela página do CRAN que eu mostrei para vocês, e aí a gente instala o RStudio, né? O RStudio, ele tem a sua versão livre, né, como o R, mas tem uma versão também que é paga, porque essa parte paga está associada a uma parte mais comercial, né, que são algo relacionado com empresas e tudo mais, né? Porque como o R foi construído por meio de pessoas que tinham, por meio de pessoas aí que tinham simplesmente interesse de fazer análise de dados, ele não tinha nenhuma garantia quanto aos seus resultados, né? E isso, as empresas nunca gostaram muito disso. Então, esse RStudio, ele já começa a dar o suporte a essa parte mais comercial, né? Mais business aí do R, né? Então, para atrair justamente mais empresas a estarem utilizando esse software livre aí. Então, a gente pode entrar, última versão do RStudio é essa, tá, pessoal? Para quem for instalar aí um Windows, né? Mas o site dele é esse daqui, ó, né? RStudio, Products e Download, né? Então, vou clicar aqui e a gente acaba entrando na página do RStudio, né? Então, ele é uma página que tem, assim, várias coisas para a gente trabalhar, né? Mas a gente vê um pouco aqui no final dela, é o que nos interessa, ó, né? Então, aqui, observem que a gente tem aqui, ó, as questões do RStudio, né? Então, você tem aqui, ó, várias opções, né, para a gente trabalhar, e tem as partes que você que você tem licenças comerciais, né? E a gente trabalha basicamente com esse, né? Que é o Open Source License aqui, que é o Free, né? Ou aqui também, mas esse aqui pode ser mais interessante, tá? Então, aqui são as opções que ele dá, né, das administrações, claro. As versões pagas é mais para as empresas em si, né? Então, se você clica aqui, ó, ele te joga lá embaixo, tá? Né? Te joga aqui embaixo, que é onde você faz a instalação. Então, se você quiser instalar aqui, né, ó, fazer a instalação lá no desktop, né, você pode utilizar aqui para o Windows, né? Então, é só clicar. Ele vai instalar a versão 64-bit, tá? E ele instala por esses 3 Windows, né? Então, se você tem Windows 7, 8 ou 10, né, que são as últimas versões, acredito que a grande maioria das pessoas já estão utilizando essas versões, né, de Windows, até porque são versões muito melhores do que aquelas do XP e Vista, né, que se nem usa mais. Né? Ou você vem aqui embaixo, tá, pessoal? Aqui embaixo, ó,
também tem as opções de download, né? Então, olha só, quem trabalha com Windows, né, é só clicar aqui, ó, e instalar o arquivo executável e seguir os passos, você vai instalar o RStudio. O Mac, você tem essa opção. E todas essas daqui, pessoal, ó, né, o Debian, o Fedora, o Ubuntu, né, todos esses daqui, pelo menos, ó, esse do Debian até aqui, né, Ubuntu, Fedora e o Debian, são Linux, tá? São versões grátis, né, de sistemas operacionais. E essas duas aqui são para outros sistemas operacionais aí, desse Open SUSE aqui, né? Então, tiver o Windows, é só clicar aqui e iniciar, tá? Eu também, novamente, não vou fazer, porque eu já tenho ele instalado, tá, pessoal? Então, não tem sentido estar fazendo isso, né? Então, assim, então aí, clicando, você pode ter o ele instalado, né? Então, assim, vamos tentar, ao invés de eu ficar um pouco aqui nos slides, né, que vocês podem estar vendo depois, eu vou estar mostrando um pouco para vocês o que é o RStudio, tá? Então, quando vocês abrem, por exemplo, o R lá, né, se vocês clicar aqui, ó, por exemplo, no meu Windows, tá? RStudio, ele vai aparecer como um aplicativo dessa maneira, tá? Vai aparecer um R aqui, né, que é o RStudio, é justamente aqui que a gente clica para abrir ele, né? E ele pode ficar, claro, lá no seu desktop e tal. Então, aqui eu já abri ele. Então, quando a gente abre, ele aparece uma coisa desse tipo, ó. Tá? Ele vai aparecer, basicamente, com 3 janelas aqui, né? Observe que tem essa janela grandona, tá? Aqui, né? Tem essa outra janela aqui e tem essa outra aqui, né? Então, aqui ele diz a última versão, né? A minha, por exemplo, pessoal, ó, é uma versão ó, de 4.0.1, tá? Que ela foi a última vez atualizada no dia 6/6, ó, uma versão anterior. Ele diz também que ele é um software livre e que ele vem sem garantia, né? Porque a garantia está ali de quem quiser, evidentemente, ele comprar, né, a licença, tá? Então, assim, aqui o R é essa parte aqui, tá, pessoal? Aqui que a gente pode fazer as coisas. Mas, como eu falei para vocês, o grande intuito de ter esse software é da gente poder, então, tá conseguindo editar as nossas funções, né? Então, se a gente vier aqui, ó, em File, né, e você escrever New File e R-Script, né, o novo script do R, ele abre a 4ª janela, tá? Ele abre a 4ª janela, que é justamente o nosso editor. Então, olha só, para que serve? Então, eu vou mostrar essas 4 janelas, tá? Essa parte aqui de baixo, eu posso eliminar essas coisas aqui, tá? Que já vem, né? Se eu clicar aqui, ó, se você observar, tem uma vassourinha. Mas você pode clicar aqui, ó, Clear Console, né? Essa parte aqui embaixo chama Console, que é justamente a parte do R, propriamente. Os resultados nossos vão sair nessa parte aqui. Ou é Ctrl L, ou clicar nessa vassourinha e limpa, ó. Beleza. Então, essa parte aqui é onde a gente escreve nossos códigos, né? Por exemplo, ó, 5 mais... Opa, vou escrever lá em cima. Vem aqui, escrevo, ó, 5 mais 5, né? Então, isso aqui eu posso editar do jeito que eu quiser, eu posso salvar e assim vai, né? A parte aqui de baixo é onde vai aparecer os resultados. Então, por exemplo, ó, vou escrever aqui, ó, 5 mais 5, né? E aqui, ó, eu posso, ou... esse aqui é o cursor, né? Se eu clicar aqui no Run, ele vai rodar, ele vai compilar, né, e já vai aparecer o resultado aqui embaixo. Ou eu posso pegar e selecionar isso e vir aqui e rodar. Então, quando eu rodei, apareceu o resultado aqui, ó, 5 mais 5, 10. Tá? Então, ou seja, esse resultado, 10, eu não consigo editar ele, não consigo salvar isso, mas eu consigo salvar aqui o que está aqui em cima, né? Ó, tem aqui a parte para salvar o arquivo, né? Ou eu venho aqui e escrevo, ó, Save As. Então, eu vou deixar aqui, por exemplo, na minha área de trabalho, e escrever aqui, ó, exemplo 1, e salvar lá na minha área de trabalho. Beleza, então ele está salvo lá, e a extensão do arquivo é .r, ó. Exemplo 1, extensão é .r, né? Está salvo lá. Então, é assim que funciona, né? Agora, então, ou seja, essa parte aqui a gente vai escrever nossos códigos, né? Essa parte aqui em cima. O meu canto é superior à esquerda, né? O meu canto inferior à esquerda, que é o console aqui, ó, tá escrito, ele é o meu R, ou seja, todos os resultados vão sair aqui. Então, aqui a gente observa nossos resultados. O meu canto aqui superior à direita,
né, ele tem algumas opções, como, por exemplo, ó, eu posso mostrar o histórico, né, então aqui o meu tem muito, tem todo o meu histórico de R que eu já fiz, né, ele pode colocar em alguns ambientes aqui, tá, eu posso trabalhar, a gente pode, ó, importar os dados, então eu posso importar dados do Excel, né, posso importar dados de texto, né, TXT da internet também, por essa parte aqui, tá? Eu posso apagar aqui, ó, remover todos os objetos, né, do meu software, tá? Não vou fazer isso. E aqui eu posso estar entrando, ó, com alguns tutoriais, né? Se eu quiser aprender mais, ó, eu posso instalar esse pacote, ó, Learn R, né? Aprenda o R, e a gente pode estar aprendendo aí, fazendo novo, trabalhando aí, por exemplo, em tutoriais e tudo mais, né? E esse canto aqui inferior à esquerda, à direita, pessoal, a gente tem várias opções, ó. Essa parte aqui tem plots, né? Então aqui vai aparecer alguns gráficos para mim, tá? Eu posso aqui, ó, instalar os pacotes, né? Então aqui, ó, em packages, eu venho aqui, ó, instalar e eu digito um pacote que eu quero instalar e eu instalo, tá? Então se a gente precisar instalar um dia, eu vou fazer isso. Aqui eu tenho o help, tá? Então, ó, boxplot, ó, ele me dá o help do boxplot, né, que eu já tinha digitado, tá, pessoal? Então, ó, aqui então tem todas as funcionalidades que a gente pode trabalhar com a função boxplot, né, tem várias opções. Em geral, ele dá referências, né, dá exemplos, ó, tem as referências aqui, né, tem exemplos para se fazer, tá? Então, tem muitas opções aqui também, tá? Então, vamos ver algumas funcionalidades. Primeiro, vamos ver a parte mais aritmética, né? Então, como vocês viram, ó, a parte de subtrair e soma e subtração é muito simples, né? Por exemplo, é só você fazer aqui, ó, digitar o sinal mais e menos, ó, e ele vai fazendo, tá? Ele vai fazendo os resultados. Por exemplo, se eu quiser agora multiplicar, né? A multiplicação já é um pouco diferente. Posso multiplicar 4 vezes 8. Então, a multiplicação, né, a gente utiliza, por exemplo, o asterisco, né? Então, 4 vezes 8 aqui, se você pegar e rodar, dá lá, ó, 32, né? O R, ele é interessante porque a gente pode fazer comentários, né? Então, por exemplo, o hashtag é algo que a gente comenta, né? Então, se eu fizer aqui, ó, um hashtag e escrever, ó, multiplicação, observem, ó, que ele ficou com uma outra cor, né? É uma cor, um verde meio escuro aqui, tá? Se eu tirar isso daqui, ó, ele fica preto, né? Se eu colocar o hashtag, ele fica verde. Por quê? Porque tudo que está escrito na frente do hashtag, o R entende que é um comentário que você vai fazer. Então, ele não vai ler isso como uma linha de comando, vai ler como um comentário, né? Então, eu venho aqui e escrevo, ó. Então, quer dizer, multiplicação no R, né, por exemplo, né, é o quê? Um asterisco, né? Você vem aqui e roda, ó, ele calcula. Se por acaso eu tirar isso daqui, ó, ele vai entender que isso daqui é uma linha de comando. Ele já até fez um xizinho, ó, porque ele não espera e não entende o que é a palavra multiplicação. E se você rodar, ó, ele vai aparecer, ó, aconteceu um erro, né? Tem um símbolo não esperado, eu não sei o que é, tá? Então, o hashtag aqui fica dessa forma. Então, o que é interessante aí? Isso é interessante no seguinte, né? Você quer, às vezes, você não sabe como que se calcula uma variância. Então, você pode colocar um comentário e falar, esse aqui é o comando para variância, né? Você não sabe como calcula um histograma. Você pode fazer isso e isso pode te ajudar, né? Se você quiser trabalhar com potenciação, pessoal, tem duas maneiras. Ou você pode pegar, por exemplo, ó, 2 e escrever 2 asterisco, né? 2 ao cubo, que é 8. Então, isso aqui ele vai entender 2 elevado ao cubo, tá? 8. Ou você pode pegar o 2, né? 2 e colocar um chapéu, ó. 2, o circunflexo, 3. Então, ele está entendendo que é 2 elevado a 3. 8. Tá vendo? Então, tem essas duas formas de potenciação. É claro que, às vezes, é interessante usar parênteses, tá, pessoal? Por quê? Porque, dependendo da conta que você faz, né, vamos pensar que a gente está pensando em continha aí, dependendo da conta, ele pode confundir, né? Então, por exemplo, se eu fizer aqui, ó, 2 elevado a 3 mais 8. Ou seja, eu quero 2 ao cubo mais 8. Então, o que o R pode entender se a gente não colocar um parênteses? Ele pode entender que ele vai somar 3 mais 8 e depois
ele vai elevar 2 elevado a 3 mais 8, que é 11, né? Então, esse que é o problema. Então, a gente pode colocar um parênteses, ó, posso colocar um parênteses aqui. Então, ó, coloquei um parênteses, ou seja, então ele vai fazer a conta dentro do parênteses primeiro, depois ele vai somar 8. Tá? Então, se a gente fizer isso, ele vai pegar o quê? Ele vai fazer 2 ao cubo, que é 8, mais 8 é para dar 16. Né? E se a gente pegar e tirar esse parênteses aqui, ó, e fizer... vamos tirar aqui também, né? E pegar o parênteses agora e fizer aqui, ele vai fazer o quê? 2 elevado a 11 aí. Tá, ó, 2048. Tá? Então, às vezes é interessante usar parênteses aí para não ter nenhum problema quanto a isso, né? E a divisão, pessoal, a divisão é a própria barra, né? Então, você quer, por exemplo, 5 dividido por 8, né? Você faz direto isso, ó. Ele já te dá a conta aqui, 0,625. Só lembrando, pessoal, que o R todo, ele é designado na língua inglesa, né? Ele é construído pela língua inglesa. Então, todo o seu help, tudo vai estar em inglês, tá? Isso não tem como fugir. Então, é claro que pelo sistema de numeração em língua inglesa, o ponto é o quê? É a vírgula, né? Eles não usam vírgula, né? 0,5, é 0,5, tá? Então, no R, o ponto é vírgula aqui, tá? Mas se alguém falar assim, mas e se eu estiver colocando meus dados numa planilha de Excel e meus dados estiverem em vírgula, o R vai entender? Vai. Ele consegue converter a vírgula em ponto, tá? Então, não precisa se preocupar com isso. Na hora de você importar esses dados, ele já vai entender essa vírgula como ponto, né? Então, às vezes é uma boa vantagem, porque alguns softwares não entendem isso, e a gente tem que acabar, às vezes, fazendo essas coisas aí, né? Então, pessoal, observem que toda vez que eu escrevo alguma coisa, ó, aqui fica um asteriscozinho aqui no exemplo 1, né? Porque quer dizer que eu preciso salvar. Então, se eu vier aqui, ó, salvar o arquivo atual, ele salva e beleza, né? E aí, a partir do momento que a gente salvou, a gente consegue abrir e o arquivo volta dessa maneira. Já aqui, ó, a gente não consegue editar, né? Eu não consigo editar essa parte aqui do R. Eu posso simplesmente limpar, né? Por exemplo, dar um Ctrl L aqui, eu limpo essa parte de baixo, tá? Então, pessoal, vamos ver o seguinte, né? Vamos ser um pouco mais práticos agora. Vamos ver como que a gente insere um valor. Porque, assim, vamos supor que, às vezes, aqui eu tenho uma conta, mas eu não quero que essa conta apareça aqui só, né? Eu queria salvar essa conta, sei lá, eu queria salvar esse valor, né? Por exemplo, eu vou chamar a soma de 10 menos 2 de uma letra A ou uma letra X, tá? Então, como que a gente pode fazer isso, né? Então, no R tem duas maneiras, ó. Eu posso entrar, por exemplo, com um X igual a 10, né? Então, por exemplo, ó, se eu pego aqui, ó, e compilo, x igual a 10, ó, ele entendeu. Se eu rodar e não aparecer nenhum erro, quer dizer que ele rodou. E olha o que aparece aqui para mim, pessoal, já, ó, aparece no meu histórico, ó, que eu atribuí o valor 10, né, à letra x, tá? Então, isso é bem legal, né? E aí, como que eu faço para aparecer o resultado aqui embaixo? É só eu clicar a letra que eu escrevi. Se eu escrevi x, eu escrevo x, dou um enter, ele aparece o resultado, ou seja, o valor 10 está atribuído à letra x. Então, toda vez que eu escrever x aqui embaixo, ó, ele vai entender que x é igual a 10. O R, pessoal, tem uma diferença entre letras minúsculas e letras maiúsculas, tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui ó, um x maiúsculo, ele já não vai entender, ó, erro, ele não encontrou o x maiúsculo, porque ele diferencia a letra maiúscula e minúscula, né? Então, é importante tomar esse cuidado se for fazer isso. Uma outra maneira de entrar no R, pessoal, ao invés de entrar com um igual, entrar com esse comando aqui, ó. Por exemplo, um Y, você pode entrar com sinal menor e um tracinho. Fica como se fosse uma setinha para o lado esquerdo, né? Uma seta para o lado esquerdo. Por exemplo, vai entrar isso aqui igual a 15. Então, quer dizer, o que significa esse comando? Que o valor 15 está sendo atribuído à letra Y, tá? Então, é uma setinha aqui, né? Parece uma setinha invertida, que é o símbolo de menor e um traço, tá? Então, você vem aqui e roda, e aí o Y aqui, digita o Y, ó, igual a 15. Se você quiser escrever direto, ó, x mais Y é igual a 25, né? Se você quiser fazer contas, com isso não tem problema. Eu vou pegar aqui e vou multiplicar x vezes y, né? Eu vou
rodar. Então, deu aí 150, né, que eu multipliquei os dois. E aí você pode estar trabalhando com isso sem problema nenhum. Ou, se você quer chamar isso de uma letra Z, vou chamar que isso é Z igual ao produto de X vezes Y, né? Então, você vem aqui, ó, roda esse comando, né? E aí, Z é igual a 150. E ele já vai atribuir qual é o valor de Z. Então, assim, se você definir quem é seu X, quem é seu Y, né? Você atribui o Z, ele vai entender quem é X e Y. Mas se você não atribuir, por exemplo, eu chamar um W que é igual a Z vezes A, né? Ele vai dar erro, né? Por quê? Porque ele não sabe quem que é a letra A, tá, pessoal? Então, a gente tem que ir lá definir, ó. Vou definir que o meu A é igual, por exemplo, ó, vamos pegar aqui a raiz quadrada. Então, raiz quadrada, pessoal, tem um comando especial, é SQRT. Né? Por que é SQRT? Porque vem do inglês, é square of root, né? Square de raiz aí, né? Root, square de quadrado, desculpa, e root de raiz, né? Então, square of root aqui, né? Mas ele já mostra o comandozinho aqui, né? Por exemplo, de 20, tá? Então, vou fazer isso, ó. Compilei. Se eu quiser saber quem que é a letra A, eu posso rodar só o A aqui, ó. Raiz quadrada, então, me dá esses valores, né? O R tem um processo de arredondar casas decimais, tá, pessoal? Que é como? É o comando round, ó. Se você colocar round, por exemplo, ó. Tá vendo que abriu uma coisinha aqui, ó, quando eu escrevi round, ele já dá a opção, ó. Round, se eu colocar o valor que eu quero, né? Atribuir os valores, qual que é o comando que eu quero, e quantos dígitos. Então, eu vou colocar o A com, por exemplo, duas casas, 2 dígitos decimais, né? Então, ó, quando eu peguei e rodei isso, ó, ele deu, ó, 4,47. Então, isso pode ser interessante aí, né? Para quem aí trabalha, por exemplo, com algarismos significativos, né, e tal, pode fazer alguns testes aí no R, tá? Principalmente lá na física, né? Então, aqui eu defini quem que é o meu A. Então, aqui ele vai vir e vai fazer a conta, pessoal. Veio aqui, fez a conta. Se eu digitar W aqui, ele me deu quem que é o valor do W, tá? Então, essa é a forma de atribuir valores no R, né? Porém, pessoal, né? Então, aqui eu vou colocar um comentário aqui, tá? Então, porém, o que é interessante também? A gente entrar com dados, né? A gente entrar com um conjunto de dados. Como que a gente faz para entrar, então, com um conjunto de dados no R? Bom, pessoal, com um conjunto de dados, a gente entra da seguinte maneira. A gente pode entrar, por exemplo, ó, vou escrever... E assim, pessoal, não precisa ser só letra, tá? Você pode dar nomes a isso, tá? Então, por exemplo, eu vou dar o nome de dados. Dados, vou entrar, por exemplo, com esses valores aqui, ó. Vou colocar aqui um parênteses, ó, 5, 8, 10, 12, né? Opa, desculpa. 12, 16, 20. Por exemplo, esses 5 valores aqui, tá? Ele tá dando um errozinho aqui, mas eu tô fazendo de propósito, tá? Quando eu pego e rodo isso, ó, ele dá erro, ele não entende. Por que ele não vai entender, pessoal? Porque ele não entendeu o que significa isso daqui, né? 5, 8, 12, 16 e 20. Ele não sabe se isso são valores isolados, o que é isso. Então, a gente tem que dizer para ele que isso é um conjunto de dados. Tá? Então, como que é a ideia de um conjunto de dados? É como se a gente escrevesse um vetor. É escrever um vetor em que cada elemento aqui é uma coordenada do vetor. Né? Então, que seria um vetor aqui, né? Que você tem uma linha aqui, né? Ou uma matriz, tá? Uma linha e 5 colunas, né? Então, para ele entender isso, a gente tem que colocar um C, um Czinho. Esse Czinho vem da onde? É uma palavra em inglês que vem de concatenate, ou seja, de concatenar. É uma ideia o quê? De juntar. Então, ele vai entender que isso daqui é um vetor ou é uma matriz que tem uma linha e 5 colunas, tá? Ou é um vetor que tem cada coordenada aqui, né, é um valor desses dados, tá? E a gente separa os dados, pessoal, pela vírgula, tá? Então, eu estou separando o dado, o número 5, do 8, do 12, do 16 e do 20 por vírgulas, né? Então, quando você vem aqui, por exemplo, e roda, agora sim ele deu certo. Ó. Se você quiser saber se os seus dados estão bem implementados, você digita o nome dele, ó, tá? Mas observe, pessoal, quando você escreve mais do que 3 letras, ele já aparece para você, se você está querendo chamar os seus dados, né? Então, o RStudio ele é interessante por isso, ó, dados.
apertei um Enter, ele indicou aqui, ó, os 5 valores, tá? O que está em colchetes aqui, pessoal, é só para indicar que o primeiro valor é esse daqui, tá? Ele indica, em geral, os primeiros valores dessa coluna que está aqui. Mas depois isso a gente vai aprendendo. Se você quisesse colocar alguns valores com vírgula, né, então, lembra que vírgula é o ponto no R, né? Então, isso aqui ficaria, ó, por exemplo, 5,8, 8,2 e assim vai. Tá? Então, ou seja, o ponto significa que é a casa decimal e a vírgula separa os dados, né? Então, agora eu vou colocar aqui, ó, um dados 1, né, por exemplo. Então, vem aqui, ó, rodei, beleza. Então, quando eu pegar aqui, ó, dados 1, né, ele pede para eu escolher, né? Quando, ó, dados 1, clico, tá aqui o meu conjunto de dados, tá? E aí a gente tem várias funcionalidades, né, pessoal? Eu posso, por exemplo, somar esses dados. Imagina que eu quero somar todos esses dados. Então, a gente pode usar aqui um comando que é sum. O sum aqui, né, ó, sum, ó, ele vai retornar o quê? A soma de todos os valores presentes que está aqui dentro. Então, se eu pegar a soma, por exemplo, dos meus dados 1, né, então, ou seja, eu vou somar os valores dos meus dados 1, venho aqui e somo, ele já me dá a resposta. Né? Então, aqui, por exemplo, eu vou indicar um comentário. Soma dos valores. Tá? E agora eu quero encontrar a média. Pessoal, a média é muito simples. A média é a palavra min. Tá? Min, né, que significa aí média, tá? Min e quem atribuir aí o nome dos dados que você quer que calcule média. Mas quando a gente escreve a palavra min, ó, ele já dá a opção, ó, se é isso mesmo que a gente está querendo, ó. É o que? Uma função genérica para a média aí, aritmética, né? E também ele fala, ó, pressione esse 1 para você ter informação adicional, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou colocar a média dos meus dados, né, dados 1, então ele vai calcular essa média. Quando você clica, quando eu venho aqui e rodo, né, então, ó, eu tenho que selecionar e venho no run aqui, né, que é o run, que aqui não é a ideia de correr, é a ideia de compilar, né, a gente vem, roda, ele roda os meus dados aqui. Então, ele mostra a média, então, dos meus dados é 12,4, tá? A média é 12,4, né? Então, assim, é assim que a gente vai trabalhando, tá, pessoal? Se você quiser encontrar, por exemplo, né, trabalhar no help, você pode vir aqui, né, direto, ó, no help e escrever aqui, por exemplo, ó, min, né, que é média, e ele já te dá, ó, né, vou aumentar essa janela, tá? Ele já te dá toda a informação sobre como utilizar a média, né? Em geral, ele dá uma referência, se você tiver em dúvidas, o que é a média, né? O que é uma média? O x-barra, ele te dá também outros exemplos, ele te dá um outro exemplinho, ó. Então, você pode pegar aqui, ó, copiar e colar, né? Ele vai e colar no próprio R mesmo, tá, pessoal? Que se você colar aqui, ele vai fazer, ó, e apertar o Enter, ó, ele mostrou, né? Então, a gente pegou valores aí de 1 a 10, de 0 a 10, né, e tal, e aí achou a média do valor X, e depois ele fez um XM, então ele te dá exemplos aí, claro, aí você tem que ficar investigando o que são esses exemplos, tá? Né? Se eu quiser, por exemplo, calcular a variância, né? Então aqui, ó, por exemplo, a gente calcula a média, né? O hashtag média amostral. Né? Se você quiser calcular a variância, esse comando ó, é var. Né? Então var, ó, calcula aí variância, e var é outras medidas, né? Mas calcula a variância e tal. Então, por exemplo, var de quem são os meus dados, né? Dados 1. Tá? Então, vou pegar aqui, ó, e rodar, ele vai calcular a variância, ó. Já calculou para a gente, pessoal, ó. 33,02. Então, observe que a gente não precisa mais ficar fazendo as contas, né? Cada valor observado menos a média amostral elevada ao quadrado. Se eu tenho 80 dados aí, né, vai ficar um baita de um trabalho. Tal. Então, no R tem essas facilidades, tá certo? Tá ok, pessoal? Né? Então, assim, aqui nos slides eu coloco também outras coisas, como você editar um conjunto de dados que você já compilou, né? Você fazer algumas outras contas. Aqui tem algumas funções matemáticas no R, por exemplo, ó, quero achar o valor absoluto, né? Quer dizer, o módulo de x, você pode usar esse comando ABS.
eu posso usar o logaritmo, tá? O logaritmo de x com uma certa base, né? Para o logaritmo natural, na base e, é só log de x. O ESP calcula a função exponencial, né? Na verdade, esse ESP aqui é aquele e, né? É o e elevado a 2, né? E é um número de Euler, que vale 2,71. Se você quiser estudar funções trigonométricas, ó, seno, cosseno, tangente, aqui o round, né, já estava. Se você quer achar qual que é o tamanho dos seus dados, tem essa comando, né, o lente, ou seja, o que é lente? Comprimento, né? Então tem muita coisa que está associada ao inglês, mas algo mais lógico, tá? Se você quiser somar, né, o sum, soma os vetores, vou multiplicar todos os elementos, é o prod. O max e o min me dá o maior e o menor valor dos meus dados, né? O range me dá o que? Ele vai retornar os dois valores, né? O maior e o menor de uma vez, tá? Aqui tem como que a gente entra com vetores, com matrizes, tá? Operações com matrizes. Então, assim, tudo isso daqui eu vou deixar para depois, se caso vocês precisarem, tá? Então, assim, pessoal, aqui, ó, é muito interessante, né? Então, por exemplo, você tem operações com matrizes, você tem a matriz transporta, transposta, a matriz inversa, né? Depois você tem outras coisas, tá, pessoal? Se vocês forem ter uma disciplina aí, não sei, acho que vocês devem ter, que às vezes, álgebra linear, né? Uma introdução, geometria analítica e tal, né? Que é mais lá com a matemática, vocês vão ver que vocês podem encontrar tem alguns conceitos, né? Alguns cálculos, como são os altos valores, autovetores, vocês podem estar encontrando pelo R de forma simples, né? Desde que você construa a sua matriz A, você pode achar o determinante, você pode retornar o valor da diagonal, né? Você pode resolver uma matriz inversa, ou obter uma matriz transposta, né? Ou fazer o produto, né? Então, pode ser bem interessante aí. Tá? Então, assim, aqui agora, para a gente encerrar a nossa aula, tá, pessoal? Acho que mais uns 10, 15 minutos a gente encerra. Eu vou estar eu vou estar passando um exemplo para vocês, tá? Então vou passar um exemplo, né? Vou abrir aqui já um exemplo que eu tenho de um script, né? Então vou aqui o Open File e vou mostrar, na verdade, é o exercício 4, tá? Então o exercício 4 lá da nossa apostila, daqueles slides, né? Melhor dizendo, aquele exercício, né, eu deixei é um exercício bem completo, que é interessante vocês estarem fazendo ele na mão, tá? E eu vou estar resolvendo ele aqui no R, né? Vou estar resolvendo ele aqui no R para vocês verem como que a gente trabalha com isso, tá? Então, assim, antes de mais nada, eu vou estar limpando aqui, tá? Algumas coisas, né? Então, eu vou limpar aqui, Ctrl L, tá? Eu vou deixar aqui em plots, né? Deixa aqui baixinho, tá? Então, esses comandos eu vou estar enviando para vocês depois, se vocês quiserem treinar, tá? Não é obrigatório estar estudando aqui, tá, pessoal? Por exemplo, num curso de pós-graduação e tal, a gente trabalha realmente com R e tal, né? Todos os alunos têm que trabalhar e tal. Mas aqui não, né? Aqui é só para mostrarem para vocês, mostrar essa parte mais prática aí. Bom, então, assim, aqui está o exemplo, né? Mas antes da gente iniciar, tem esse comando aqui, pessoal, esse rmlist igual ls. O que faz isso daqui? Ele limpa a memória do software. Então, todo software estatístico, ou qualquer que seja ele, né? Pode ser qualquer outro, MATLAB, Maple, enfim, tem vários aí. É sempre interessante limpar a memória, porque senão a gente, matemática, todo mundo que trabalha muito com a parte de exatas usa muito x, y, z, né? Então, às vezes, a gente acaba atribuindo valores e acaba depois indo para outro problema e escrevendo x, y, z. E se a gente não limpar a memória, pode ser que o software use o quê? Use o x, y, z de outro estudo, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, x, ele me deu esses valores de x, tá? Que foi que eu compilei. Se eu colocar y, é aquele 15, né? Isso aqui é os valores de x lá do help que eu tinha pegado, né? Então, o que faz esse comando? Ele limpa a memória. Então, se eu pegar aqui e compilar, limpei a memória, pessoal.
viu que até, ó, o meu histórico aqui, né, ele continua, mas essa parte de environment, né, que é o ambiente, ele foi, ó lá, ele tá vazio, ele foi limpado, né? Então, se eu digitar aqui X agora, ó, ele já não sabe quem é mais, Y ele não sabe quem é mais, porque eu limpei a memória, tá? Então, é sempre importante limpar a memória do software. Então, aqui tem um problema que está associado à engenharia química, né? De um experimento, então, que foi investigado o efeito, então, de variáveis, né, num processo de oxidação, né, em fase vapor do naftaleno. Então, esses dados refletem o quê? Uma amostra que é a conversão do percentual molar de naftaleno nesse anidrino maleico aqui, tá? Então, tem esse percentual aí. Então, olha aqui os dados, pessoal. Os meus dados eu chamei de X, tá? Eu entrei agora com essa setinha, poderia entrar com igual, tanto faz, né? Aqui estão os valores, né? Então, olha só, os valores aqui, ó, 10,20, né? Ou seja, 10,2%, 12%, 13%, e assim vai. Observem que a separação dos dados é sempre por vírgula, tá? E o final aqui, ó, é entre parênteses. E eu coloquei aquele C, que é para concatenate, que é para o R entender que esses valores são o quê? São os dados, né? É um conjunto de dados só, tá? Seria uma matriz aí de dados com uma linha e, sei lá, tem aqui acho que 30, 50 valores, talvez. Tá? Então, eu venho aqui, ó, e rodo tudo isso, ó, seleciono e venho aqui no compilar. Então, ele selecionou, rodou para mim. Se não tiver nenhum erro, quer dizer que está compilado, tá, pessoal? Se eu quiser visualizar aqui no console, nessa parte aqui de baixo, eu digito a letra X e está aqui os meus dados. Então, os meus dados estão todos aqui. O que era esse valor que eu tinha falado anteriormente? Esse 1 aqui significa que é o 10,20, ou seja, o R ele reporta quem que é essa primeira coluna, tá? Essa primeira coluna aqui. Então, o primeiro valor é o 10,20, o 13º valor é o 14,77, o 25º o 16,51, o 37º é o 19,18 e o 49º é esse, né? Ou seja, o que é isso? Te facilita. Por exemplo, fala assim, qual que é o elemento 38? Qual que é o número 38? O 38 é esse, ó, né? Porque ele está nessa sequência escrito, tá? Aqui, pessoal, coincidentemente, os dados estão escritos em ordem, tá? Mas não precisa ser assim. Esses valores aqui, eles vão estar posicionados como os dados foram inseridos, né? Então, não necessariamente ele precisa estar em ordem, tá? Tem um comando para isso, né? Beleza, então aqui tá umas coisas que a gente já fez, né? Por exemplo, eu vou somar todos esses valores, se a gente somar tudo, ó, dá 839,69. Se a gente somar, aqui o que eu estou fazendo? Ó, pegando todos esses valores e vou elevar ao quadrado, ó. Então, olha, pessoal, eu levei todos os valores ao quadrado. Veja que praticidade, né? Imagina você fazer isso, acho que tem 50 valores e levar ao quadrado. E agora somar esses valores, ó. Somar, já deu aqui, ó, a soma, né? Deu aqui 14.444,64, né? Então, já está aqui. Depois, ó, a gente então agora vamos trabalhar um pouco com a estatística descritiva, tá? E aqui o interessante é que eu já coloquei, ó, quem são os comentários, né? Então, esse comando, ó, sort de X, X é os meus dados, tá, pessoal? Como eu chamei os dados. O sort, então, ele ordena o meu conjunto de dados. Aqui nem precisa fazer, porque os dados já estavam ordenados, né? Mas se você pegar qualquer um outro aí, né, tipo esse daqui, ó, esse daqui, esses dados 1, ele está numa sequência de ordem também. Se você pegar qualquer outros dados que não estão em ordem, vocês vão ver que é esse comando que calcula, né? Então, para calcular, por exemplo, a média, pessoal, ó, é o comando min, né? Que significa média. Média e dos dados que eu estou atribuindo. Então, vem aqui e calculo, ó, a média, então, dos meus dados é 16,79 aí, né? Então, ou seja, o percentual médio desses dados é 16,79. E aí a gente pode começar já a rever tudo que a gente estudou, né? Isso aqui é o percentual médio desses dados e tal, e começar a pensar se isso que é um número que vai gerar informação de todos esses dados e tudo mais, né? Que mais? A gente pode estar calculando, por exemplo, ó, a mediana, né? Então, ó, que é o comando median, né? A mediana, ó, 16,64. E aí a gente pode ir naquela discussão, será que esses dados possuem valores extremos, né? Ó, a média está bem próximo da mediana,
né? Parece que não, está bem próximo, porque a diferença está na casa decimal já, né? Agora, tem um outro comando para você achar os valores dos quartis. Lembra? Os quartis, que é para a gente estudar o boxplot. Então, os quartis é esse comando aqui, ó, quantile e do valor dos dados que eu dei. Né? Então, ó, quando a gente faz isso, a gente obtém ó, o menor valor dos dados, 10.2, né, que está aqui, ó. A gente acha o primeiro quartil, que representa 25%, ou seja, é esse valor, 14,7. A mediana, que é 50%, ó, 16,64, a gente já tinha calculado aqui. O terceiro quartil, que é o Q3, 19,20. E o último valor dos dados, que é 22,1, né, que está aqui. Porém, a gente pode calcular qualquer valor ali, pessoal. Se você quiser, fala o seguinte, qual que é o valor que me representa até 88% dos dados. Então, eu uso o comando quantile, só que vírgula 0,88, ó. E ele vai me retornar o valor aí, ó, 20,11, né, que tá o quê? 20,11 tá por aqui, né, ó, tá aqui, ó. Tá por aqui, entre esse valor e esse. É o que representa aí a concentração de 88% dos dados, tá? Dá para fazer isso. Ó, tem um comando muito legal também, que é o summary. O summary, como o nome está dizendo, é o quê? É um resumo. Então, ele vai apresentar um resumo para a gente, né? Se você rodar ele, ó, olha, ele já dá um resumo bem interessante. Ele dá quem que é o menor valor dos dados, ó, quem é o primeiro quartil, né? Ele escreve aqui, a mediana, a média, o terceiro quartil e o valor máximo, né? Então, assim, se os nossos dados não tiver valores extremos, esses são os pontos para se fazer o boxplot, né, pessoal? Lembra da última aula? Mas se os nossos dados tiver pontos extremos, né, outliers, pelo menos a gente tem quem? O primeiro, a mediana, que é o segundo quartil, né, e o terceiro quartil aqui, e a média está aqui no meio de feliz, né? E a gente já pode comparar a média daqui, né? Então, não precisa, às vezes, calcular a média mediana. É só fazer o comando summary, ele já aparece já, tá? Esses dois aqui é bem simples, né, pessoal? É o valor máximo e mínimo dos dados, né? O range, como eu falei para vocês, era designar o valor máximo e mínimo numa linha de comando. E aqui, esse comando diff quer dizer que ele vai fazer a diferença. Então, eu vou pegar o range, que é esses dois valores, né, o máximo e o mínimo, e vou fazer a diferença entre o máximo e o mínimo. Então, ele me dá o que é a diferença entre o maior valor dos dados e o menor valor dos dados é 22,1 menos 10,2. Então, aqui, ó, a amplitude é 11,9, tá? Porém, a gente pode trabalhar com a variância. Eu quero saber, imagina, pessoal, aqui, ó, qual que é, por exemplo, vamos em outro valor aqui, ó, tem, ó, comprimento dos dados, tá? O comprimento dos dados é dado pelo lente, mas eu vou guardar esse número na letra N, né, que vai ser minha amostra. Então, rodei aqui, ó, apareceu N, guardou o comprimento dos dados. Vamos ver o tamanho desses dados, ó, 50. Pessoal, então são 50 valores. Imagina você ter que calcular aí a variância de 50 valores, fazer 50 continhas, né, elevado ao quadrado. Então, você pode calcular por aqui, ó, var de x, né, já me dá a variância, ó. A variância é 7,02, tá? Mas lembra que a variância não tem muita interpretação prática, então a gente pode calcular quem? O desvio padrão. Aí tem duas maneiras, ou a gente acha a raiz quadrada disso, ou você usa esse comando, ó, SD. O SD que vem do inglês, pessoal, que é Standard Deviation, né? É o desvio padrão. Então, se você fizer isso, ó, você acha o desvio padrão, né? Que é essa raiz quadrada que dá 2,64. E aí isso já tem interpretação. A gente pode falar, olha, interpretação, ou seja, a variação dos nossos dados é uma variação, né? Tá variando lá o percentual daquela, o percentual aqui molar do naftaleno, né? Ele está variando no quê? Ele está variando de 2,64% em relação à nossa média, né? Mas a gente pode achar o quê? O desvio padrão, né? Desvio padrão a gente já achou. A gente pode achar o coeficiente de variação. O coeficiente de variação, pessoal, é um dos únicos que não está implementado no pacote básico do R, como eu falei. Mas a gente consegue, né? A gente consegue
escrever ele. Por quê? O que é o desvio padrão? O desvio padrão nada mais é do que... desculpa, pessoal, o coeficiente de variação. O coeficiente de variação ele não está implementado direto no pacote básico do R. Existe um pacote para isso, mas não há necessidade de instalá-lo agora. Por quê? Porque a gente pode estar encontrando o seu valor por meio dessa razão, né? O que era o coeficiente de variação? Nada mais é do que o desvio padrão dividido pela média, né? Então, o desvio padrão é SD de X, a média é min de X. Então, vou chamar tudo isso de CV, né? Então, vim aqui, rodei, e depois encontro aqui quem que é o CV, eu digito lá embaixo. Então, o meu CV deu, 0,1577, né? Então, ou seja, isso aqui a gente pode escrever em porcentagem, né? Dá 15,77%, e a interpretação é que nós temos aí que aquele valor do percentual molar, né, ele está variando 15,77% em relação à sua média, tá? Então, esse que é a interpretação aí. Então, as principais medidas da estatística descritiva estão aqui, tá, pessoal? Estão aqui. E dá para a gente utilizar isso, né? De uma forma bem simples, tá? Desde que a gente insira os nossos dados lá, né? Depois a gente vai conversar como inserir isso via Excel, tá, pessoal? Ou via internet e tal, mas por enquanto vamos ficar nisso. Agora, por exemplo, a gente pode pedir ajuda para o R, eu não sei calcular o histograma, não sei quais são as funcionalidades dele. Então, eu posso utilizar para ou ir aqui direto no help, né? Por exemplo, aqui tem um help, né? Que a gente viu lá da média, ou eu posso escrever a função help e, entre aspas, o nome da função que eu quero, que é o ist. Então, quando a gente faz isso, ele aparece aqui, né, todas as descrições do histograma, né, para você criar os gráficos, né, implementar, por exemplo, nomes, né, quem que é o eixo X, quem que é o eixo Y, aumentar o tamanho, diminuir o tamanho, né, ele te dá exemplos e referências também. Mas, para você fazer o histograma dos dados, pessoal, é muito simples. É ist de X, tá? Então, se você fizer isso, ist de X, ele já plotou aqui, o histograma. Ó, os dados, já apareceu aqui do lado, né? O plot, tá? Então, assim, pessoal, lembra que eu falei para vocês, quando a gente estudou o histograma, que ele veio da tabela de frequências, e tem várias formas de obter tabelas de frequências quando as variáveis são quantitativas contínuas, né? Tem o método da raiz, tem o método, outros métodos que a gente pode corrigir pelo logaritmo de uma constante, né? Tem o método de Sturges. Então, assim, o R, ele não usa aquele método da raiz que a gente trabalhou, mas isso não tem problema, tá? Por que não tem problema? Porque o que importa é a gente avaliar o comportamento. Independente do método que a gente usar, o comportamento dos dados tem que ser o mesmo, né? Então, aqui ele usa um método específico. Dá para usar o que a gente vem trabalhando em aula? Dá, mas é um pouco mais chatinho de montar no R. Então, eu não vou cobrar isso se vocês, porventura, quiserem trabalhar, quiserem plotar um histograma no R, tá? E olha só, pessoal, a gente consegue aqui dar um zoom, então você aumenta aqui os seus dados, o seu gráfico, né? Então, olha só, como ele fica, ele é bem, do ponto de vista visual, é bem interessante, né? Ele vem escrito aqui, frequency, né, que aqui é a frequência absoluta, e aqui X, que é o nome que eu atribuí aos dados, tá? Dá para mudar isso? Dá, né? A gente tem que implementar as coisas, mas eu posso exportar também, se eu quiser, pessoal. Posso salvar em PDF, esse comando, posso salvar como uma figura, né, em imagem, em PNG, JPEG, dá para fazer isso também, tá? Agora, por exemplo, se eu quiser colocar outro tipo de cor aqui, né? Aqui está um pouco cinzinha no meu, tá? Por causa da versão que eu deixei. Talvez, se vocês instalarem aí, vai aparecer um branco. Se vocês observarem, às vezes, né, não vai vir com muita cor. No máximo, essa cor meio cinza. Mas se você quiser colocar cor, como que eu faço? A gente usa esses comandos. Após colocar os dados, eu posso colocar vírgula. Vou colocar, por exemplo, a cor dos retângulos de uma cor azul clara, né, light blue, e a borda dele vou colocar como vermelho. Então, vem aqui e rodo. Pronto, ficou dessa maneira aqui, tá? Se eu quiser colocar nome, né, ao invés de colocar X e colocar frequência aqui,
Então, ó, vou adicionar, além das cores, vou adicionar aqui, ó, XLab, né? Esse lab vem de label, tá, pessoal? Não é de laboratório, tá? É de label, que é rótulo, né? Então, eu vou rotular o eixo X, vou escrever aqui, ó, dados, e o meu eixo Y, eu vou colocar aqui frequências, tá? Frequências. Então, venho aqui, ó, e rodo tudo, né? A gente tem que rodar ele inteiro, ó, da onde está o parênteses, né? Observe que o parênteses está dentro ali da minha função. Rodo. Então, ó, mudou aqui, né? Aqui está escrito dados, ó, e aqui está escrito frequências, tá? Posso adicionar mais coisas? Posso. Se eu quiser, ao invés da frequência absoluta, escrever a relativa, né? Então, eu coloco um comando escrito aqui, ó, frec, né, false. Ou seja, ele vai falar frequência falsa, então ele vai rodar isso aí pela... vai colocar aqui, ó, como frequência relativa, tá? E isso é chamado de densidade aqui, né? Se eu quiser colocar outras coisas, né, como por exemplo, os nomes nos rótulos, né, e vou colocar aqui, ó, dados, e além disso, eu não quero que apareça esse título aqui, ó, histogram on X, eu posso deixar sem nada, ou posso escrever um título, se quiser, vou deixar sem nada, então, nesse main, né, que é o principal, eu deixo sem nada e só com aspas, aí venho aqui, ó, e rodo, né, deixei sem nada, se eu quiser escrever aqui, ó, programa da aula do R, né? Quando eu venho aqui e rodo, ele aparece isso daqui. E aí eu posso dar um zoom, salvar, né? Aumentar isso de tamanho para investigar, tá? Então, ele é bem interessante, principalmente para fazer os gráficos, tá, pessoal? A última coisa aqui que a gente vai falar, ó, por exemplo, o boxplot, pessoal. O boxplot é muito simples, ó, esse comando, ó, boxplot e o nome dos dados. Quando você vem em roda, ó, ele deu o boxplot dos dados. Se você quiser analisar cores, você pode colocar aqui, ó, uma cor, né? Vou colocar, por exemplo, aqui vermelho, red. Né? Venho aqui, rodo, apareceu a cor vermelha, tá? Mas se eu quiser uma cor um pouquinho mais fraca, né? Vou colocar um, sei lá, vamos ver um verde aí, como que vai ficar. Um green, por exemplo, tá? Aqui tem um outro comando interessante, pessoal, para a gente criar tabelas, né, na parte descritiva. Então, tem um comando que chama rbind, e aqui eu vou listar, ó, quem que é a minha média, quem que é a minha mediana, quem que é o valor máximo, quem que é o CV, das medidas que eu já calculei, tá, pessoal? A gente tinha que calcular antes. Então, ó, se eu pego e rodo aqui, ó, depois eu escrevo aqui, ó, descritiva, e vai aparecer aqui para mim, ó, todas as medidas descritivas, ó, que a gente calculou. Se eu quiser colocar nomes, eu coloco aqui, ó, call names, ou seja, nomes nas colunas. Né? Então, ele vai aparecer nomes na coluna, aqui escrito como, ó, estatísticas, eu vou dizer, né? Então, eu venho aqui e rodo isso. Então, ele aparece, ó, as estatísticas, né? A média, a mediana, tal, e assim por diante, tá? Né? Aqui tem uma outra forma da gente implementar, que é por esse comando aqui, esse outro comando, né, que eu vou deixar depois para a gente estar estudando, tá? Para você baixar esse comando, para você instalar, você tem que vir aqui, ó, vir em Packages, né, Install, colocar o nome aqui, ó, e apertar Instalar. Depois que a gente instala, a gente vem e chama o pacote, que eu chamo qual o nome? Pela biblioteca, então, por uma library. Então, digitei aqui, ó, library. E aqui eu posso usar essa função que chama cable e usar aqui a tabela que eu já estudei, que eu já construí descritiva, né? Então, quando a gente faz isso, ó, ele só fica um pouco mais bonito, sabe, tá? Então, assim, de uma forma mais bonita e tal, né? Tá certo? Aqui tem outros exemplos, tá, pessoal, que depois a gente vai estar estudando com calma, tá? Só para a gente encerrar, então a gente tem aqui, por exemplo, eu tenho 3 conjuntos de dados, né, ó, V1, V2, V3, tá? Vamos rodar eles aqui, ó, só para vocês verem um fato que eu queria chamar a atenção. E tem aqui, ó, a média dos 3, né? Então, se eu rodo a média dos 3, ó, a média deu 88 para os 3 dados, que refere-se aí a grupos diferentes de, por exemplo, de combustíveis aí. Tá? Então, tem alguma coisa associado aí, vamos pensar, questão de octanagem aí, de combustível, tá?
Então, a média dos três são iguais, né? Se a gente fizer a mediana dos três também será iguais. Né? Agora, a variação, a gente observa que é diferente, pessoal. Por quê? Olha só, aqui, ó os valores, ó, 86, 87, monte 88, 89 e 90. Tem uma variação que vai de 86 a 90. Aqui tem uma variação que vai de 84 a 92, né? E aqui tem uma variação que vai de 87 a 89, ou seja, parece que o terceiro tem uma variação bem menor, né, do que a variação do primeiro, que por sua vez tem menor do que a variação do segundo. Né? Então, quando a gente calcula as variâncias, ó lá, as variâncias já deram diferentes. Ó. O primeiro deu 1,6, o segundo deu quase 6 vezes mais, e o primeiro uma variância menor. Né? Então, a gente pode, estudar pelo box plot, lembra que a gente viu na última aula. Então, se eu quiser colocar o box plot dos três conjuntos de dados numa única caixa, né, num único gráfico, eu posso colocar, ó, eu uso a função box plot, coloco aqui, ó, V1, V2 e V3, que eu estou falando que eu quero o box plot dos dados 1, 2 e 3, e posso colocar uma cor, por exemplo, green. Né? Então, venho aqui e rodo. Né? Opa, acho que não foi aqui, ó. Deixa eu rodar de novo. Venho aqui e rodo. E aqui apareceu o box plot dos três, pessoal, tá? Então, aqui, ó, dos dados 1, né, do V1, do V2, do V3. Aqui são os dados, né, que está ali relacionado a alguma octanagem do combustível. E a gente tem o box plot, ó, para comparar. Então, observem como que o 3... ele é um pouquinho mais, ele é mais achatado de todos, né, ó, as hastes mais achatadas e até a caixa, né, a diferença aqui, ó, interquartílica achatada, né, lembra, o traço do meio é a mediana, o segundo é uma variação um pouco maior, essa caixa é um pouquinho maior do que da primeira, e as hastes já estão um pouco mais espalhadas, né, apesar de não ter outliers, mas o máximo e o mínimo, ó, já é mais espalhado. E o segundo já é realmente uma variação maior, além da diferença entre o primeiro e o terceiro quartil, né? Terceiro quartil, o primeiro quartil aqui, já ser maior, a gente vê, então, uma variação bem grande nas hastes, né? Então, o box plot é muito interessante para visualização, tá? Pessoal, então é isso, né? Assim, foi uma aula totalmente, vamos dizer, computacional, né? Estatística computacional, vamos dizer, entre aspas, tá? Uma aula em que a ideia era justamente apresentar para vocês, então, o software, né? O software R, tá? E eu espero, assim, que vocês possam estar tentando baixar eles, tá? Pelo menos fazer esse exemplo, né? Eu vou enviar esse exemplo lá no Google Sala de Aula, tá? Esse comando, para vocês darem uma olhada, né? Ele pode ser muito útil, principalmente lá no caso daquele projeto, trabalho que vocês vão começar a executar a partir, talvez, da semana que vem, que eu vou estar enviando para vocês, né? É claro, pessoal, você calcular a variância, vocês, por exemplo, a média, vocês observem que é muito simples, ou o coeficiente de variação, né? É uma linha de comando, mas, e o box plot também, né? Depois você pode exportar o gráfico, enfim. Mas lembra que o mais importante é sempre estar justificando esses cálculos, né? É estar falando das interpretações disso, né? É muito mais importante do que calcular um valor. Um valor é uma linha de comando e o software faz, né? O computador, a parte computacional veio isso para nos ajudar nisso, veio para nos ajudar nesse sentido, né? A gente não ter que fazer aí milhões de contas. Tá? Mas o importante é a gente entender, a gente interpretar, porque o software vai liberar o resultado, mas ele não vai fazer a interpretação para a gente. Quem faz a interpretação somos nós, né? Então, o importante é isso, né? O software está aí para ajudar? Tá, mas o importante é tá tentando saber as interpretações e o que significam elas, né?